Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de sexta-feira, 4 de abril de 2025, né? Já ia falar 24, 25, 24 graus nesse momento, uma manhã nublosa, né? Parece que vai chover, a possibilidade de chuva 10%, a umidade relativa do ar está em 80%, justamente por causa de uma chuva forte que caiu ontem, né? No meio da tarde e à noite também. E por isso hoje nós não vamos ultrapassar os 30 graus. A meteorologia está dizendo que a máxima hoje é 30 graus. Mas pela manhã foi 21 graus. Está um clima gostoso. Outono brasileiro, né? Aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder falar algumas coisas com você que você precisa nesse tempo de chuva também continuar cuidando, tá? A respeito de criadouros de mosquito Aedes aegypti e de escorpiões. Criadouros são lugares favoráveis para que eles façam a proliferação da sua espécie, né? Então, passando aqui para poder falar para você que quando chove, quando dá esses problemas de chuva aí intensas e muitas vezes de uma hora para outra e o calor aumenta, esses ambientes ficam favoráveis para ter um criador do mosquito Aedes aegypti ou também de escorpiões. Então, passando daqui para poder falar para você, limpa aí o seu quintal, ajuda aí, não deixa nenhum recipiente com água parada, porque a água limpa é um atrativo tremendo para o mosquito Aedes aegypti, esse rajadinho, né, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue, a zika e a chikungunya aumentam os atendimentos no sistema de saúde. Gente, vocês não têm ideia do quanto que aumenta. Então, se você fizer a limpeza no seu quintal, no seu pedaço aí, você consequentemente está evitando de ter problemas com esses dois bichinhos aí, né? Esses dois insetos, se é que são insetos, né? Então, presta atenção aqui. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir a dengue hemorrágica. Se ela for hemorrágica, você pode vir a óbito, tá bom? Então tem gente que não gosta, não fica falando de morrer, não é? Então, acabe, mate o mosquito, mate o escorpião e você elimina uma boa parte dessa possibilidade de você ser infectado tanto pela dengue, pela zika, pela chikungunya, quanto ser picado pelo escorpião. Simples. Faz a sua parte, fica mais fácil para todo mundo. Outra coisa que depende só de você, não fazer exercícios entre 10 e 16 horas ao ar livre, na rua, sabe? Não faça não. Por quê? Porque se você for fazer, temperatura muito alta, você pode pegar uma desidratação ou uma insolação. Dentro da sua casa, numa academia, aí no seu condomínio, tá perfeito, pode fazer. Mas na rua, quando você estiver ao ar livre. Quando fala ao ar livre, não tem nada em cima de você, não é dentro de um galpão, é na rua, sabe? Andando para a rua. Tem gente que gosta de andar na rua 2 horas da tarde. Eu, por exemplo, não gosto, tá? 2 horas da tarde não é hora de fazer caminhada, de correr, não é hora de fazer exercício, não. 2 horas da tarde é hora de ficar recluso mesmo, evitar esse sol escaldante, né, que está aí. E aí, consequentemente, eu evito uma desidratação ou uma insolação. Depois das 4 ou antes das 10, tá tranquilo, tá bom? Pode fazer, tá certo? Então, e tem gente que não gosta, né? Que fala, porque fica parecendo que a gente que são crianças, e parece mesmo. E agora, nesse exato momento, nós temos 2 pessoas que parecem crianças que estão dependendo aí de algum do pessoal da enfermagem, né? Que resolveram fazer exercícios entre 10 e 16 horas e estão aí agora sofrendo uma desidratação, tá? Não sei se foi proposital ou foi involuntário, não sei, né? Mas tem muito desobediente aí. Esses 2 eu não vou classificar como desobediente porque eu não sei se foi. Mas se você tem oportunidade de fazer exercício dentro de uma academia, dentro do seu condomínio aí, sem expor a sua vida, e lugar para hidratar, tranquilo, numa sombra, tudo bem, tá bom?
Isso. Agora nós vamos falar a respeito de algo que tem perturbado, mas perturba muito, muito. É uma situação que às vezes a gente fala assim, ó, o tempo está chegando, tá? A volta de Jesus se aproxima, tá? É bem isso. A volta de Jesus está se aproximando. E é o tempo que nós estamos esperando. Quando nós olhamos para essa situação, são duas situações que deixam o ser humano intrigado, porque ele não sabe quando Jesus vai voltar, tá? Ele não sabe o dia e a hora, não sabe, e na maioria das vezes eles acabam vivendo esse tempo onde tudo parece que está acelerado. Não sei se você já percebeu, mas o tempo está chegando, mas o tempo parece que também está acelerado, não é isso? Mas, nossa, já é sexta-feira de novo? Alguém falou isso hoje pela manhã e eu falei, nossa, é verdade. Outro dia era segunda, outro dia era domingo, agora há pouco, aí parece que foi ontem. E os nossos dias, mesmo com tanta tecnologia, com tanta situação, eu olho assim e falo assim, gente, anteriormente a gente ficava muito tempo na fila de um banco, muito tempo na fila de um correio para poder postar uma carta, uma encomenda. Nós ficávamos muito tempo aguardando em filas que eram parecidas com infinito, né? E essas situações já não existem tanto hoje, né? E hoje nós recebemos notificações constantes. Toda hora tem um negocinho blip, 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 fazendo um barulhinho, né? O celular falando que tem uma notícia, que tem um SMS, que tem um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, ou que tem um e-mail, e parece que a correria faz com que o tempo seja preenchido com compromissos, com notificações, com essas situações de alertas tão instantâneos que fala assim, gente, a sensação é de que o tempo está sempre escapando pelo meio dos nossos dedos, né? Hoje, então, eu quero falar com você de um tempo diferente. Não é desse tempo. Um tempo que as Escrituras Sagradas diz que está chegando rapidamente. O tempo está chegando rapidamente. Em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou São Mateus, capítulo 24, versículo 21, dos versículos 21 ao 25, diz assim, ó, é Jesus apresentando um alerta muito, muito solene sobre os últimos dias. Ele diz assim, ó, porque haverá então tempo de grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Não vai ter. E se aqueles dias não fossem abreviados, esses dias que nós estamos achando que está correndo demais, estão sendo abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, é por isso que os dias estão mais curtos, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, que ele está aqui, ou ali, ou lhe falar assim, ele está comigo, ou sou eu, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Nesse tempo, Jesus estava dizendo, nesse tempo surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho avisado. Olha quem está falando. Já dei o alerta para vocês. Nesse tempo vão surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios e, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. Esse tema que eu coloquei aí, do tempo já está chegando, é um chamado urgente para reconhecermos os sinais dos tempos e nos prepararmos para o que aquela palavra de Jesus que ele anunciou aí está chegando, está se cumprindo. Não se trata de espalhar medo, não, tá? Eu não estou aqui para poder vai fazendo alarde, mas eu quero
despertar em mim, em você, uma vigilância, uma prontidão que o Senhor espera daqueles que são seus seguidores fiéis. Estar vigilantes, estar prontos. Para quê? Porque se acontecer, e a pergunta hoje é, e se fosse hoje, como é que você estaria? Está pronto? Está vigilante? Está preparado? Parece que a grande tribulação está sendo anunciada. Quando Jesus fala de uma grande aflição, como nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, não vai existir um tempo mais difícil que esse da grande tribulação. Essa descrição que ele está fazendo aí nos mostra a intensidade, sem precedentes. Não teve precedentes, não haverá precedentes desde o princípio da tribulação. Quando olhamos para o mundo atual, eu não sei você, mas nós vemos sinais assim que podem apontar para o cumprimento paulatino, gradual da profecia de Jesus. Então tem conflitos globais aumentando, intensificando em tudo quanto é lugar. Nós temos crises ambientais e desastres naturais em escala crescente. Anteontem eu recebi aí um vídeo de um lugar, eu acho que é da Coreia, alguma coisa assim, Mianmar, de um tremor de terra de 7,7 na escala Richter, quase no máximo. Destruiu muita coisa, ainda não fiquei sabendo se houve vítimas e muito provavelmente, infelizmente, deve ter tido vítimas fatais, né? Mas nós vemos aí que os desastres naturais estão aumentando. A perseguição aos cristãos em diversas partes do mundo, e eu vou falar para você, já está tendo também no Brasil, onde nós dizemos que o evangelho é livre, onde o evangelho está tranquilo, o evangelho não sei o quê, mas tem muitos lugares em que eles estão retirando ou cerceando o direito de ter a cruz, a Bíblia. Isso já é um motivo de perseguição para os cristãos. Mas nós queremos, não vai retirar de todos? A Bíblia vai ser retirada? Vai retirar a cruz de todos os lugares? Vai retirar de todos os lugares alguma coisa que diz a respeito daquilo que é ou que denomina uma instituição religiosa? Vai retirar? Ou é só uma perseguição? Alguns vão poder continuar fazendo. Isso é perseguição e são sinais de uma tribulação, de uma grande tribulação que está anunciada. No entanto, a gente não deve apenas observar estes sinais com temor. Não é para ficar com temor, é para poder ficar alerta, para ficar esperto, para ficar pronto, porque nós precisamos estar preparados espiritualmente. Mas aí alguém grita aí, mas como que vamos nos preparar? Fortalecendo a nossa fé, através de oração constante, leitura da palavra, conhecimento das Escrituras, vivendo em santidade, em vigilância, em comunhão com Deus, aceitando aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós e aceitando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. A primeira coisa é estar preparado. Mas eu quero falar para você que em meio à misericórdia, em meio à tribulação, existe aí a misericórdia de Deus. Em meio à tribulação existe a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é renovada a cada manhã. Já deve ter ouvido um versículo que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são novas a cada manhã. Em meio a esse mundo que está cheio de tribulação e de anúncio de tribulação, de problemas, de dificuldades, Jesus revela algo extraordinário. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Para quê? Para que ninguém se perca. Esta é uma poderosa demonstração da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, nós podemos ver Deus estabelecendo limites para o sofrimento. Ele sempre intervém diretamente, por amor aos seus escolhidos. Ele sempre intervém diretamente. E outra coisa é que a soberania dele permanece intacta sobre todas as circunstâncias. Não tem nenhuma circunstância que a soberania dele foi, pelo menos, machucadinha, só um risquinho. Não teve. Mas o conforto que nos traz, o conforto que vem a nós, é saber que, mesmo em tempos difíceis, Deus não abandona os seus filhos. Você pode confiar que Ele conhece os nossos limites. A sua misericórdia é maior do que qualquer tribulação. O seu propósito de salvação sempre vai prevalecer. Você precisa saber disso, você precisa confiar nisso. Você precisa entender isso. Ele conhece os nossos limites. Deus conhece os seus limites. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer grande tribulação ou qualquer tribulação. E o seu propósito de salvação sempre, presta atenção nisso, o propósito de salvação de Deus sempre vai prevalecer. Então, enquanto nós nos confortamos com a misericórdia divina, Jesus também nos alerta sobre o perigo crucial dos últimos tempos. Cuidado! Existe misericórdia, mas existe problemas. E você vai ter que estar alerta, atento, pronto. Por quê? Porque existe perigos de enganos nos últimos tempos. Existe perigo de enganos. Ele estava falando. Jesus dedica um tempo aí especial para poder chamar a nossa atenção para os perigos dos enganos. E aí ele fala assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se possível fosse. Então não é possível que os escolhidos sejam enganados. Eles foram escolhidos. E aqueles que são escolhidos, aqueles que estão arraigados, plantados, aqueles que estão firmados na palavra, que estão com compromisso com Deus, não serão enganados, tá? Não serão. Então presta atenção. Este alerta que Jesus está falando aí é extremamente relevante para os nossos dias. Quando a gente olha para o cenário, a gente vê uma proliferação de doutrinas que estão distorcidas. Para não falar que eu estou sendo indelicado, eu vou dizer assim, estão erradas. Estão com entendimentos dúbios. Então a proliferação dessas doutrinas pode levar você que não conhece, que não lê, que não tem compromisso, você que não tem nenhum tipo de comunhão com Deus, pode levar você a ter problema nesse tempo. Líderes religiosos que buscam fama e riqueza em vez de verdade. Eles buscam fama, riqueza, que são momentâneas, são daqui, em vez da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Interessante isso, né? Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida sou eu. Jesus estava falando isso. Então, quando eles deixam de buscar a Jesus para buscar fama e riqueza aqui na terra, eles estão dizendo: o que é momentâneo, o que é passageiro, para mim é mais importante. Isso pode dar um problema grave. Por quê? Porque existem também pessoas que estão buscando o que é passageiro, o que é momentâneo, desesperados por fama e riqueza. Tem gente que fica desesperado pela tal da fama e da riqueza, querendo aparecer a qualquer custo. Se possível fosse, colocaria até uma melancia no pescoço para poder aparecer, sabe? E alguns estão aí vestindo roupas que, em algum lugar do planeta, essas roupas seriam normais. Tudo bem,
Lá para eles é desse jeito? Então, mas lá eles estão no contexto deles. Essa situação até cabe. Mas quando fica muito distoante daquilo que aquela cultura ou nação está acostumada, fica como se quisesse aparecer, sabe? Querendo aparecer mais do que aquele que deveria aparecer. E o versículo que diz assim: importa que o Senhor cresça e que eu desapareça, que ninguém se lembre de mim, mas que lembre do Senhor e da sua palavra. Então, esses homens e mulheres que estão buscando fama e riqueza em vez da verdade, que Jesus é a verdade e que Ele é o único que pode salvar a humanidade nesse tempo de tantos problemas, então, aí esses líderes religiosos fazem a troca. Mas os sinais e maravilhas que não glorificam a Deus só exaltam o homem e são momentâneos. Não afeta a eternidade. Nesse momento, não vai levá-los diretamente a Deus. Não vai. Vai passar aqui na terra, ainda que a pessoa seja curada. Ainda que a pessoa prospere financeiramente, tenha muitos bens, e isso não é pecado, tá? Eu quero deixar claro para você que riqueza não é pecado. É bom. Você tem que realmente comer o melhor dessa terra, desde que isso não afete a sua eternidade, tá? Eu tenho visto nos últimos dias, nessa correria desenfreada, que as pessoas estão buscando estar acima da crista da onda, né? Estão com o narizinho empinado, achando que a fama e a riqueza vão solucionar um problema. E eu tenho visto, gente, a toda hora, todo momento eu vejo alguém dentro de um hospital que buscou isso o tempo todo e que agora está com problemas. Deixou que a fama e a riqueza fosse acima daquilo que realmente importa, que é viver em conformidade com aquilo que Deus escreveu a nossa história para que nós vivêssemos. Deus já escreveu a sua história. Você não veio escrever uma história, você veio viver uma história que Deus escreveu a respeito de você. E é linda. Mas se você sair do contexto, se você sair do script, tem gente que gosta, que fala de script. Se você sair daquilo que foi colocado para você fazer, sabe? Daquela pauta, e aí você deixa de servir e adorar aquele que realmente importa. Sinais e maravilhas que não glorificam a Deus só vão servir para exaltar homens. Mas nessa situação, nesse contexto, como que a gente pode desenvolver um discernimento espiritual? Eu só vou falar e não vou ler, tá? Depois você volta o vídeo, vai ficar gravado. Você precisa desenvolver esse discernimento espiritual conhecendo profundamente a palavra de Deus. Leia Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 11. Capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Você vai conhecer profundamente a palavra e aí você vai ter o discernimento espiritual. Você vai testar tudo à luz das Escrituras. Você vai colocar em xeque tudo que acontecer, tudo que falar, você vai colocar à luz das Escrituras. Simples. Quando eu falo para você assim, não existe salvação em outro a não ser Jesus Cristo. Quando ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele está falando que só ele pode fazer aquilo que você está esperando. Checa isso. Pega a palavra e olha. Testando tudo à luz das Escrituras, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, você vai ver que as palavras, às vezes, destas pessoas, desses que estão buscando fama e riqueza, não bate, não é o contexto. Jesus não morreu na cruz para que ele não deu o seu sangue, a sua vida, para que você fosse rico. Não existe garantia disso aqui na Terra. Não é porque alguém acertou alguma coisa ou conseguiu se tornar próspero, rico, e isso é uma bênção. Mas se você não for, isso não quer dizer que você está em desconformidade com a palavra. Quando a Bíblia diz assim, encontraram-se o rico e o pobre. Ambos Deus os criou.
Muitas vezes nós deixamos de entender que o rico foi feito, ou que o rico está ali porque Deus o criou. E sempre tem um propósito. Eu sempre analiso assim, o rico tem aquilo que o pobre está necessitando, e para poder exercer aquilo que Deus planejou para ele, que é movimentar o seu braço e fazer o melhor, ele precisa ter comunhão com gente madura, que tenha fé e que possa fazer isso. Eu conheço muita gente que tem dinheiro demais e que é toda cismada com, ainda que seja pouco aquilo que ela vai fazer. Ela fica, mas por que eu deveria fazer? Por que ele está nessa situação? Ele não vai checar a luz da palavra, foi Deus que criou. Mas as atitudes dele, mas foi Deus quem o criou. Pode ser que ele não está no script nesse momento, mas foi Deus quem o criou. Movimente o seu braço para poder fazer aquilo que foi planejado para você e dado na sua mão para você fazer, para que depois você não saia do script também. Se você é próspero, ajude aqueles que não têm. Se você tem condições, ajude aquele que não tem. Mantenha a sua comunhão com essas pessoas, mesmo que elas estejam numa situação que você fala, ele fez errado, agora que se lasca. Já viu isso? Tem gente fazendo isso. Então, presta atenção. 1 Tessalonicenses, o último texto é 1 Tessalonicenses 5:21. Carta de Paulo aos irmãos da Tessalônica, né? Isso. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Anota aí. E depois você precisa buscar a direção do Espírito Santo em oração. Simples. Checa tudo isso daí, conheça a palavra, teste a luz das Escrituras, mantenha sua comunhão com Deus e cheque, buscando a direção do Espírito Santo em oração. Não deixe de orar. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, é porque nesse tempo de dificuldade nós vamos precisar muito mais disso, de oração. Ok? Então, vamos recapitular? Vamos recapitular. Os irmãos, aqueles que viveram e estão vivendo, foram alertados sobre um tempo de tribulação sem precedentes na história humana. Todo mundo foi alertado, já está escrito, Jesus já falou. Todos foram informados da intervenção misericordiosa de Deus para abreviar esse tempo de sofrimento. E todos foram alertados do perigo real de enganos espirituais nos últimos tempos. Aí cabe, enganos espirituais, cabe essa turma que eu falei para você que está buscando fama, dinheiro, riqueza. Então, recapitulando isso daí, você já entendeu qual que é o negócio. Então, preste atenção aqui. Quando Jesus encerra essa passagem com uma afirmação poderosa, dizendo assim, eis que eu vos tenho avisado, tenho predito, tenho alertado. Ele não nos deixou desinformados ou despreparados. Jesus, o Senhor, em sua infinita bondade, nos alertou antecipadamente para que não fôssemos pegos de surpresa. Sabe aquele negócio? Já foi. Esse aviso não é para aterrorizar ninguém, não é para deixar ninguém com medo, não é nada, mas é para que você se prepare, para que você esteja alerta, para que você esteja preparado. Por quê? Porque de uma hora para outra, Jesus vai voltar. Então presta atenção nisso aqui e eu estou encerrando. Diante de toda essa realidade, como é que eu e você devemos viver nesse tempo de problemas? Com vigilância constante. A Bíblia fala, Mateus acho que é 24:42. Vigiai porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Há de voltar o Senhor. Fique vigilante, porque você não sabe a hora que ele virá ou a hora que você irá para encontrá-lo. Você precisa viver com vigilância constante, com discernimento apurado, né? Conhecendo profundamente a palavra para não ser enganado, tá? Tá cheio de gente querendo enganar. Gente que vem e fala, não, vamos, eu ajudo e você deixa eu fazer uma foto. Para que você quer foto?
Para quê? Uma pessoa veio em mim e falou, eu vou fazer tal coisa e você deixa eu fazer foto e aí eu coloco lá no culto de domingo. No culto de domingo eu faço uma divulgação. Amigo, se você está querendo para poder se mostrar, se promover, nós não estamos nessa situação. Você está enganado. O evangelho que você está pregando é fraco. É um evangelho capenga. E você é um bobalhão. Já ouviu falar dos bobalhões? Os bobalhões da fé existem. Então aí, achando que estão fazendo um monte, aí depois chega lá e vai falar assim, mas em teu nome nós fizemos. Aparte-se de mim porque eu não te conheço. E aí? Eu estou correndo contra o tempo para não ser chamado de inútil, servo leviano, desleixado. É isso. Eu vivo correndo para que isso não seja a minha qualificação diante de Deus. Então você precisa ter vigilância constante, você precisa ter discernimento apurado e você tem que ter uma esperança inabalável, tá? Sabendo que mesmo nos tempos mais difíceis, Deus cuida dos seus escolhidos. Lembre-se, o tempo que está chegando não é apenas tempo de tribulação, mas é um tempo de redenção. A redenção está próxima. O final para os filhos de Deus é não tribulação, é redenção. Nossa esperança não está nas circunstâncias desse mundo, não está. Mas na promessa do retorno glorioso de Jesus Cristo. Ele vai voltar. E aí, a pergunta que sempre a gente faz é, você está preparado? Eu estou preparado? Nós estamos preparados? Tanto para que ele volte, quanto para nós irmos, porque muitas pessoas deixam esse mundo sem estar preparados. E aí? Então preste atenção. E eu encerro. Que eu e você possamos ser servos fiéis, estarmos atentos aos sinais desses tempos atuais. Que nós estejamos firmes na fé e preparados para esse glorioso dia da volta de Jesus Cristo, ou da nossa ida ao encontro dele. Uma coisa é certa, o tempo está chegando. Não para o nosso temor, para ficar triste, angustiado, com medo, nada, mas para a nossa redenção completa. E eu vou fechar com um versículo que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou São Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, Lucas estava dizendo isso aí, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, está próxima. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou São Lucas, capítulo 21, versículo 28. Depois você lê lá, com tempo, com calma, e aí vai dar tudo certo, tá bom? Mas, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para que você possa fazer algo diferente nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, de necessidade. Vem vindo aí uma tal de Páscoa, sabe? Passagem. Eu vou falar a respeito dela mais para frente. E muitas pessoas estão aí preocupadas com o que alguns estão fazendo, e até nós, do nosso grupo, estamos fazendo por crianças que estão em situação de vulnerabilidade, de dificuldade. Não fica preocupado não, tá? O Deus que supriu até agora vai suprir, tem suprido. E o mês de abril está sendo mais favorável do que vocês pensam. Nós estamos no dia 4 somente. Já estamos bem avançados no nosso projeto. Se você quiser fazer parte, é só você mandar uma mensagem para mim. Se você quiser ajudar, é só você mandar uma mensagem para mim. Mas não espere de maneira nenhuma que eu vá falar o seu nome, eu vou falar o nome ou vou tirar uma foto, colocar. Não vou. Sabe por quê? Porque se fosse com você, você não gostaria que sua foto aparecesse lá, tá bom?
Ó, sua foto com você, eu abraçado com você, fazendo uma boa obra ou levando aquilo que era para ser levado por qualquer um. Ainda nós somos só os instrumentos para isso. Eu fazendo divulgação daquilo que você está passando, da necessidade que você tem. Não é bacana. Não faz, não encaixa naquilo que nós somos chamados para poder fazer. Tá? O convite para você nesse momento é orar. Ore comigo. Ore porque nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidade, existem muitas pessoas precisando de uma bênção especial. E eu quero que você ore comigo. Junte-se a mim na oração por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão passando por problemas de crise, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão com problemas. Mas eu quero que o Senhor intervenha, que o teu Consolador, o Espírito Santo, o Supremo Consolador, console os corações daqueles que estão enlutados neste exato momento. Familiares, amigos, parentes, todos aqueles que perderam alguém que lhes era importante e que nesse momento o coração está angustiado, que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas nesse tempo, crendo que o Senhor é o Redentor, aquele que vai fazer a nossa redenção. E a nossa redenção está muito próxima. Eu estou crendo que o Senhor está prestes a buscar a sua igreja. Por isso, ajuda esses que estão voltando, aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas, nesse momento escrevendo o nome deles no livro da vida e também perdoando os seus pecados. Faça isso, meu Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus de amor e que sempre recebe os seus filhos e filhas queridos como filhos, amigos que são do Senhor. Não deixe que os pés de cada um deles desviem, mas firme os pés dele na palavra, para que possam continuar com esse propósito de servir ao Senhor. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família. Oro pelo Fabiano e as suas empresas, os seus empreendimentos, aquilo que ele está projetando fazer. Agradeço porque o Senhor cuidou do seu tio também. Eu oro pela Dona Neia, pelo Senhor Fernando, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pelo Eduardo de Piracicaba. Oro pela avó Neuza, a Sandra, eu oro pelo Pedro, eu oro pelo Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Eu oro por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão enfrentando essa sexta-feira nas escolas, e por aqueles que estão trabalhando nas escolas, os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em suas casas, no seu domicílio, sendo tratados por um cuidador, que o Senhor dê graça a cada um deles, fortalecendo a cada um deles e abrindo a mente e o coração para que possam fazer o seu melhor. Oro por todos aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, angústia, possessão, tribulação, tristeza profunda. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno que vem atuando na vida dessas pessoas. Vocês não têm autorização para atuar na vida dessas pessoas. Deixe essas pessoas agora em nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem todo o poder nos céus e da terra, que vocês precisam se curvar e sair em retirada. Eu repreendo toda ação de vocês na vida dessas pessoas. Oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Oro também pelo governo federal, estadual, municipal, por todos aqueles que trabalham nos poderes legislativo, executivo e judiciário, que tenham sabedoria diretamente de Deus e que possam fazer o seu melhor nesse tempo de dificuldade. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia, feliz sexta-feira.